Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde e pensando em todas essas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, confraternizações, jantares, almoços, amigos secretos, happy hours. Então eu pensei em fazer hoje um programa especial sobre algumas dicas básicas para a gente passar bem, ficar de bem com o nosso corpo nesse período. Uma das principais reclamações nessa época do ano é a indigestão. As pessoas se queixam que como comem demais ou então comem comidas diferentes, com muitos ingredientes especiais, como creme de leite, requeijão. A indigestão é uma das principais reclamações desse período. Uma sugestão minha, que eu gosto muito de fazer na minha casa, é pegar uma jarra de água bem geladinha, colocar um limão, né, que a gente não espremido, colocar ele em rodelas, tá? E colocar uma colher de sobremesa de bicarbonato e tomar ao longo do dia. Ajuda muito, tá? Para quem não consegue fazer uma boa digestão. E é uma dica fácil, porque o bicarbonato é aquele que a gente tem em casa, o tradicional que a gente usa para cozinhar, para fazer bolacha, para colocar num bolo, enfim. Outra sugestão seria, quem tem em casa o alecrim, é pegar uma garrafinha de 500 ml de água geladinha, lavar um ramo de alecrim, colocar dentro dessa garrafa e colocar e ir tomando ao longo do dia, que o alecrim ajuda muito, muito na indigestão. Ele também é chamado de omeprazol natural. E uma outra dica, quem tem boldo em casa, eu gosto mais daquele boldo da folha aveludada, tá? Pode fazer também um chazinho de boldo que resolve bastante. Uma dica também que eu gosto de dar nessa época do ano são as enzimas digestivas. As enzimas digestivas, elas são proteínas que ajudam na quebra dos macronutrientes, como proteínas, carboidratos, gorduras, para que o nosso organismo consiga, então, absorver os nutrientes necessários. Elas são produzidas naturalmente pelo nosso organismo, principalmente pelo pâncreas, podem ser encontradas também em alguns alimentos, como o abacaxi, por exemplo. No entanto, a falta das enzimas digestivas, elas podem causar problemas de digestão e problemas gastrointestinais, tá? Mesmo com uma alimentação saudável. Quem tem deficiência de enzimas vai ter os principais sintomas: inchaço e gases abdominais, diarreia, desconforto e dor abdominal e também aquela fadiga e aquela fraqueza que a gente apresenta principalmente depois do almoço, depois do jantar. E tem muitas pessoas que também se beneficiam dessas enzimas, que são aquelas pessoas que têm principalmente intolerância à lactose, refluxo, intolerância ao glúten e outras dificuldades digestivas. Então, as enzimas digestivas são uma super dica nessa época do ano. Nós também aqui na Natuenza elaboramos um tônico digestivo, que é um blend de tinturas que ajuda na digestão. Ele é feito é usado na forma de gotas, tá? 25 gotas em um copo d'água, depois das principais refeições, que ele vai ajudar no processo de digestão, diminuição de gases, absorção dos alimentos, né? E aquele cansaço que algumas pessoas reclamam, depois que eu almoço, eu fico indisposta, eu tenho sono, é muito útil também, tá? Uma outra sugestão que eu uso muito, não saio de casa sem eles, são os probióticos. Então, nesse caso, a minha indicação de probiótico é para não haver constipação ou diarreia, até porque nessa época do ano, como eu já comentei, a gente acaba comendo alimentos, né, refeições mais encorpadas, com mais gordura, como por exemplo queijos, creme de leite, requeijão. Então, os probióticos, eles vão ajudar nessa parte da saúde digestiva, né? Eles são micro-organismos vivos que ajudam a melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal ou a flora intestinal e também trazem outros benefícios que
ajudam na digestão dos alimentos, ajudam a digerir lactose, aliviam alergias e inflamações, fortalecem o nosso sistema imunológico. E para aquelas pessoas que comeu uma coisa diferente, né, ficou com o intestino preso, é uma boa alternativa. E para aquelas pessoas que têm diarreia, também é uma boa alternativa, tá? Quem já não teve problema com as crianças e teve uma indicação de enterogermina, por exemplo, que é muito útil, principalmente nessa época do ano, quando a gente sai com as crianças, ela deve sim estar na necessaire dos medicamentos que você leva contigo, dos primeiros socorros. Uma outra reclamação dessa época do ano são o inchaço. As pessoas se queixam que ficam mais inchadas por conta do excesso de bebidas, principalmente alcoólicas, né? Também por conta da questão dos drinks, da questão da cervejinha, também o excesso de comida salgada, tá? Uma super dica para o inchaço, então, seria tomar muita água, tá? Se hidratar bastante. Tem algumas pessoas que não conseguem tomar água sozinho, eu escuto muito essa reclamação, então uma dica seria fazer uma água saborizada, tá? Uma água com hibisco. O hibisco, ele é ótimo para retenção de líquido, também ajuda a hidratar, na celulite também ele é muito bom, no lipedema agora, que é uma doença que está super em alta, prometo que vou falar dela nos próximos programas. A água também você pode colocar junto com o hibisco, o gengibre e a canela, tá? Então você vai pegar um pouquinho de hibisco, né? Um pouquinho que não cabe assim nos dedos da tua mão, a canela e o gengibre, tá? Lembrando que o hibisco ele não deve ser usado todos os dias, no máximo 3 vezes por semana, tá? E pode ser consumido essa água até o final da tarde, e pelas 5 horas da tarde, para não perturbar o teu sono. Porque o que vai acontecer? Se você usar o hibisco depois das 5 horas da tarde, né? Então você vai urinar demais e pode ter que levantar muitas vezes para urinar. E isso pode, então, lhe causar essa perturbação do sono. Um outro produto que eu gosto bastante, que é um fitoterápico, um fitoativo, que ajuda na retenção de líquido, que é indicado também no tratamento da celulite, além de apresentar atividades anti-inflamatórias, tá? Lipedema também, é o Drenol C, tá? São 2 a 4 cápsulas ao dia, tá? Para ajudar, então, a diminuir esse inchaço, tá? Também outras dicas especiais. Comer frutas diuréticas, como melancia, melão e abacaxi, que são ricas em nutrientes que ajudam a eliminar as toxinas. Consumir os probióticos, que é muito bem-vindo nessa época do ano, tá? Principalmente agora, né, com essas questões das viroses. Praticar atividade física, que melhora a circulação sanguínea e linfática, ajudando a eliminar os líquidos. Elevar as pernas, se o inchaço ocorrer nas extremidades, então elevar as pernas por alguns minutos ao longo do dia pode sim melhorar a circulação. E suplementos à base de magnésio. Na natureza, a gente tem um trio de magnésio, que é um suplemento alimentar que contém uma combinação especial para 3 tipos de magnésio. O magnésio quelato, que é aquele que ajuda a melhorar as funções do nosso organismo, diminuir a ansiedade por comida, melhorar a qualidade do sono, diminuir a retenção de líquido. O magnésio dimalato, que ele é muito indicado para aquelas dores que a gente tem ao longo dos nossos dias, né? Por tensões nervosas, por fibromialgia, dores cotidianas do dia a dia. E também o magnésio treonato, que ele é muito bem indicado, então, para memória. Então, uma boa sugestão para um kit nessa época do ano, então, seria o tônico digestivo, que são as enzimas digestivas, para quando o tônico não der conta dos excessos. Então, você tem as enzimas, você não precisa tomar todo dia, você pode tomar só eventualmente. Os probióticos para um bom funcionamento intestinal, melhora da absorção, aumento da imunidade, diminuição de diarreias, no caso, e de inconstipação.
E o Drenol C, então, que vai ajudar a diminuir o inchaço. Se lembre que você precisa se hidratar, tomar muita água, pode ser saborizada, diminuir o consumo dos açúcares e dos carboidratos. Quando você for assim para jantar numa festa ou em algum lugar que tiver muita opção, lembra sempre antes de servir o seu prato de dar uma olhada e escolher os alimentos que você mais gosta em pequenas quantidades para colocar um pouquinho de cada no teu prato. Porque se você pega o prato e vai colocando tudo que tem, às vezes quando você chega aí pela metade, você percebe que você não colocou aquilo que você mais gostava e não tem mais espaço no teu prato e acaba virando um excesso. Certo, pessoal? Então desejo a todos um bom Natal, um feliz e abençoado, de muita saúde, muita paz. E na semana que vem nós vamos ter mais dicas de saúde então, né? E vamos falar então sobre as viroses de verão, certo? Um grande abraço e até a semana que vem com mais dicas de saúde.